TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite, estamos iniciando o programa Janela do Céu e hoje nós estamos no grande evento da Igreja do Senhor Jesus Cristo, no encontro em que acontecem todos os anos aqui na cidade de Cachoeira do Sul, onde reúnem tantas pessoas, todos os irmãos de todas as localidades do país e até de outros países onde já chegou o fluir do rio, né, onde a palavra do Senhor já chegou até aquelas pessoas e com muita alegria, né, que nós estamos aqui para que o Senhor possa fazer grandes obras na vida de todos nós. E hoje nós convidamos então a nossa irmã, porque ela veio até o encontro, nossa irmã Ângela Colares, de Blumenau, Santa Catarina, e vai compartilhar um pouquinho das suas experiências com o Senhor, porque todos nós somos chamados, né? Não somos nós que vamos até Cristo, mas Ele nos chama, Ele nos escolhe em momentos bons, em momentos ruins. Cada um tem sua experiência particular com Deus, seu modo de tocar a Deus, e nós queremos saber hoje da nossa irmã, né? Nossa irmã Ângela, como é que foi que Cristo chegou à tua vida? Tudo bem? Amém. Tudo bem, boa noite a todos. Então, eu compartilho assim com todos e sou muito grata a Deus pelo modo como Ele me chamou para esse ministério, porque foi algo que eu não acreditava em Deus. Eu estava numa fase da minha vida em que naturalmente estava tudo certo. Se alguém fosse hoje no mundo assim olhar, eu tinha pessoas que gostavam de mim, eu não estava passando por nenhuma aflição, como muita gente ouve, né? Que Deus às vezes tem que mandar pessoas para uma extremidade de sofrimento para chamar e a pessoa se render. E comigo foi um pouco diferente. Eu tinha 19 anos e eu estava estudando, eu estava trabalhando. E só que eu tinha um vazio dentro de mim e era algo até imperceptível na minha concepção, né, esse vazio. Mas eu percebia que muitas vezes eu andava ansiosa, muitas vezes eu não tinha o suprimento das carências, tudo aquilo que a gente sabe que é do tamanho de Cristo, né, a nossa falta. Então teve um dia que Deus usou a minha irmã de sangue, que eu creio que foi o modo como Ele usou para me dobrar, porque eu e ela somos muito próximas, né, melhores amigas, assim. Então é uma pessoa que é de total confiança para mim. E foi numa viagem de ônibus em que ela começou a me explicar como é que foi a criação, dizendo que eu precisava acreditar, né. E até então eu achava que Deus era uma coisa muito distante. Eu olhava as pessoas e via que falavam de Bíblia, mas a conduta delas não era condizente com aquilo. E nesse ministério, onde então o Espírito tocou meu coração naquela conversa com a minha irmã, Ele me chamou e eu comecei a frequentar as reuniões da igreja. E naquelas reuniões eu ouvia a verdade. E aí Deus começou a, lá no íntimo, dar aquela queimação, né, de entender que aquilo era realmente a verdade. Testificava dentro de ti que aquilo era genuíno do Senhor. Exatamente. Porque eu via principalmente, né, por isso que a importância do nosso testemunho, que Deus tanto pede, né? Que aquelas pessoas que pregavam para mim, eu via que a vida delas era diferente. Que não era como aquelas que eu via no mundo, né? Que falavam muitas coisas, mas no final de semana estavam fazendo totalmente o contrário do que falavam. Então aquilo me convenceu, né? Aquilo me animou a buscar a Cristo e a conhecer a pessoa de Cristo. Então é isso assim que eu agradeço a Deus por esse momento na minha vida que foi tão, às vezes, diferente da maioria, né? Porque o Senhor não precisou me levar a um sofrimento. Claro que depois vieram provações, né? Ele começou a me mostrar quem eu era, mas eu agradeço por isso e sei que é um propósito de Deus na vida de cada um e cada um tem o seu tempo, né? É isso. E a partir do momento do teu batismo, o que você viu que Deus começou a te transformar, que você começou a sentir Deus dentro de ti, te guiando? Como foi esse processo de ter essa restauração, né, no nosso coração? A parte marcante do batismo para mim foi que eu entendi e aceitei. E logo depois que eu saí das águas do batismo, que eu estava voltando para minha cidade, porque eu fui batizada em Florianópolis, porque em Blumenau ainda não tinha ministério, né? Não tinha grupos ainda. Então eu estava voltando e no ônibus sozinha eu abri a Bíblia e foi a primeira vez que eu entendi a palavra.
a primeira vez que Deus falou diretamente comigo e eu não precisei que alguém me explicasse. Então aquilo foi um momento assim, porque antes daquilo eu não tinha contato quase com a Bíblia, né? Eu cresci numa família de tradição de outra religião, mas que a gente não era praticante, não ia para a igreja. Então o meu contato com a Bíblia era mínimo. Eu olhava e tinha como um livro de um monte de palavra difícil, né? Uma reunião de um monte de palavras. E naquele dia foi uma palavra em Oséias que Deus falou comigo, e aí eu entendi, né? Aquilo foi um momento maravilhoso. E logo depois disso, a principal assim, experiência com o Senhor foi de diariamente Ele me mostrar quem eu era. Né? Que a gente sempre ouve nas pregações, que quando a gente conhece Cristo, a gente tem o autoconhecimento também, né? Deus mostra quem nós somos. Então ali eu fui entendendo por que eu tinha ansiedade, por que eu precisava de Cristo, né? Isso foi que foi esclarecendo assim a cada dia na experiência com o Senhor. É verdade, a gente vai conhecendo a palavra, Deus vai nos revelando quem nós somos, né? E a gente vai entendendo por que a gente tem determinadas reações, por que a gente tem ansiedades, por que a gente consegue identificar que tal atitude é rejeição, é o medo, né? Para que nós venhamos combater isso. E essa luz do Senhor, ela é intensa, né? Quando nós vamos até a palavra, quando nós ouvimos o material, né, da editora, quando nós estamos sempre acessando as reuniões da igreja, buscando, porque naquele momento Deus começa a mostrar quem Ele é, né? E aquilo reflete em nós e quem nós somos. E aquilo começa a trazer a cura para o nosso coração, né? Amém. Porque a gente vê um contraste, né, com a natureza de Cristo, com o caráter perfeito dele e com da onde nós viemos, né? O que se formou dentro de nós em todo esse tempo, desde a queda. Então a gente começa a olhar e contrastar. Mas Cristo é perfeito, eu tenho uma conduta errada nessa área. Então a gente vai trabalhando e permitindo que o próprio Cristo, né, o Espírito, faça através de nós, que foi algo que também marcou na minha vida, né? Porque a gente cresce numa tradição natural, num convívio humano, e que a gente aprende que nós é que precisamos fazer as coisas, né? A gente tem que ter iniciativa, a gente tem que ter vontade, tem que trabalhar para aquilo, fazer de tudo, mas tem que ser perfeito. Exatamente. E Cristo pede só a nossa entrega, né? Então essa simplicidade, esse amor de Cristo é difícil para a gente entender. Até tem louvores, né, que nos ministram isso. Como é difícil compreender que tu me amas, tem um louvor que fala. E aí ao longo do tempo a gente vai percebendo que quando Cristo entra em nós, automaticamente Ele vai dissipando as trevas, Ele vai nos transformando à medida que a gente permite. Então quanto menos o homem natural participar disso, melhor, né? E como foi você morar numa cidade onde não tinha um local para se reunir, não tinham pessoas? E aí, como você fez para poder crescer? Como foi esse momento, assim, aceitou o Senhor? Era de outra cidade, tinha contato, daí era em Florianópolis com a tua irmã que tinha igreja. Como foi você estar lá sozinha na tua cidade? Regularmente eu conseguia ir até Florianópolis, mas o que me sustentou e o que foi, assim, crucial e maravilhoso para mim foram os materiais da editora, que na época já tinha, né? Então eu tinha 19 anos, hoje eu estou com 25. O que me sustentou e me ajudou a conhecer Cristo foram os CDs, os DVDs. Então logo depois, assim, eu creio que foi alguns meses depois, o Senhor enviou um missionário para Blumenau e a gente começou a ter o grupo familiar na casa de uma irmã, e aí fomos participando. Mas o que foi assim, uma pessoa, Cristo pegando na minha mão mesmo diariamente, me convencendo, falando comigo, foi eu no meu quarto e um CD. Então eu vi assim a preciosidade também, já quero dar esse testemunho, né, dos materiais da Vento Sul, que não tem palavras para agradecer o Senhor, porque assim como a gente sabe que a Bíblia não é só umas palavras impressas, né, assim também são os materiais que são vivos e ricos e falam da palavra que é Espírito e vida. Então realmente assim foi extremamente importante para a minha vida o material no início, né? Foi isso que te enraizou em Cristo, né? Tinha um missionário em CD, em DVD. Exato. Uhum. Cristo, eu olhava para Cristo, né? Eu não via uma pessoa na minha frente, então até foi muito importante nessa questão de a gente não se ligar a homens, né? Porque muitas vezes a gente vê assim as ovelhinhas novas, sem querer, elas se apegam à pessoa que prega, né? E naquele momento eu não tinha ninguém nem para ver, né? Porque o CD não era DVD, era CD só, então eu tinha o áudio ali. E aí eu via uma pessoa falando que eu olhava como se fosse Cristo, porque falava tudo que estava escrito na Bíblia, né? Que bênção, né? E nós podemos, com isso, renova a nossa fé.
que nós precisamos levar esse material, porque a palavra em si, né, faz a obra no nosso coração. É como aquela palavra do centurião, né? Eu só preciso da tua palavra. Não é a presença de uma pessoa que vai transformar. Quem muda é Jesus, né? Então, se nós tivermos aquele material, ali tem Jesus, ali tem o Espírito, e é Cristo que faz a obra dentro do nosso coração. E isso é maravilhoso também para nós pegarmos os materiais, evangelizarmos, né, espalhar esse material para todas as pessoas, porque vai ter um momento lá que ela vai lembrar que ela recebeu o material, que fala com ela, e Deus vai fazer a obra na vida dela. Comigo também foi assim, era um CD, né, não tinha pessoas, e isso que a irmã falou assim também, porque a gente não se liga à pessoa que te ministrou, né? A gente tem aquele contato com o material, com Cristo, e vê que é Deus que fez a obra em nós, né? Não foi uma pessoa, né? Porque nós sabemos que todos nós somos servos, né? E as pessoas que também tiveram, outras que levaram, elas são instrumentos do Senhor, né? Porque só Jesus pode transformar um coração. Eu gostaria que tu citasse para nós algum material que nesse momento inicial fez muita diferença na tua vida e que naquele momento que tu estava sozinha, que não tinha ali pessoas para te ajudar, que te edificou. Então, eu lembro muito de um CD de louvores, e principalmente um louvor que falava: eu preciso mudar, começar a limpar o meu coração, semeando retirando a semente do ódio e rancor, né? Aquilo lá falou muito comigo, e falava também sobre começar a mudar o meu lar. E ali Deus já ministrava que o lar que Ele estava passando a habitar era a minha alma, né? E eu precisava começar a mudar isso. Então ali foi uma iluminação. Os louvores sempre me tocam demais, né? Eles entram e parece que vai faxinando mesmo lá dentro, assim. Então eu lembro muito desse CD de louvores. Eu não me lembro agora o volume que é, mas é Cânticos de Judá. E com certeza foi algo assim que é um dos primeiros louvores que eu ouvi e me ajudou demais a conhecer mais a Cristo, assim, abrir o meu coração. Verdade. O Senhor, através dos louvores, é a palavra do Senhor, né? E aquilo vai entrando, vai trazendo luz, vai trazendo cura, vai trazendo o acolhimento do Senhor, e é maravilhoso que aquelas melodias, é tão incrível, né? Que vem a unção ali do Senhor e começa a trabalhar no nosso íntimo. Mas nós vamos fazer um breve intervalo e nós já voltamos. Fique conosco, que a nossa irmã ainda tem muitas coisas para compartilhar conosco. Janela do Céu.